pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Matheus. Boa noite, professor. Boa noite, João. Boa noite. E boa noite, Isabela. Boa noite. Como vocês estão, pessoas? Que saudade de vocês. Nem é cansado. falsa, hein? Nossa, gente. Assim, Brincadeira, magoa. professora. Nossa, magoa, cara. Sabe o que é isso? Mó amor aqui, ó. Sabe que eu te amo, né, professora? Amo vocês de coração, verdade, sabe? Vocês fazem muita falta nas quartas-feiras à noite. Bom, vamos lá. Estamos aqui presentes, reunidos para celebrar mais uma aula do desenvolvimento tecnológico. Contamos com a participação especial de Débora, de Isabela, de João Pedro, de Matheus e de Bruno. A turma mais amada do Brasil. Gente, na última aula, a gente começou a revisar um pouquinho do Excel, certo? E para completar a nossa noite, senhor Luiz Fernando. Boa noite, professor. Estava ali bebendo água. Boa noite, Luiz. Bem-vindo ao Sebrae. Ai, gente, ó. Então, vamos lá. Na última aula, a gente trabalhou com as planilhas, trabalhamos com planilhas interligadas, ok? Hoje a gente vai revisar um pouquinho a nossa temida, maravilhosa, a nossa, a sua, função C. E o tio Marcelo já deve ter frisado para vocês que não é se, tá? E ele deu até um exemplo, se não me engano, você vai ao baile se liberar, senão você fica em casa, certo? Isso é uma condição, para isso que ela serve, tá? Então, ó, vou abrir o meu arquivinho sobre a função C, que eu já mandei para vocês por e-mail. Eu gostaria muito que vocês tivessem aberto, mas eu acredito que vocês não abriram. Mas não tem problema. Eu não magoo. Professora, Oi. tem como... É porque o e-mail, o meu estava marcado no outro celular. E eu troquei de celular, então nem lembro do e-mail que eu usava aí. Agora lascou, hein? Tira 5 pontos dela, professora. Tira, né? Ah, sai fora. Ó, faz assim, lá no WhatsApp, você me manda seu e-mail novo, aí eu acrescento e daí eu começo a mandar para esse e-mail. Você sabe que você... Ah, não, uma burocracia. Vou tentar lembrar. Tá certo, você que sabe, tá? Eu vou disponibilizar aqui também depois, ou se vocês quiserem, eu coloco agora também, mas eu acho que eu vou deixar junto no WhatsApp também, tá? Vou mandar pelo WhatsApp também, junto. Essa planilhinha aqui, ó, de revisão. Bom, vamos lá. Relembrando um pouquinho. O Matheus Santos, ele deve ter ido para o baile lá, né? Ele falou que era no final de semana. Deve estar até hoje, né? Emendou. Ele não voltou? Não, ele estava na aula passada com nós. Ele estava na aula da Luana? Agora? Tava. Hoje? É. Ah, danado. Ok. Obrigada. Foi trocada, hein?
Fui, cara. Nossa, eu tô tão magoada. Desculpa. Já já ele entra, professor. Tudo bem, eu espero. Ó, aqui a gente vai recordar um pouquinho as funções básicas, tá? Que isso daqui vocês já devem estar carecas de saber, mas a gente vai relembrar da mesma forma. Então, aqui, ó, função soma. Onde eu encontro ela? Aqui no cantinho, tá vendo, ó? Ó, falando dele, ó, nunca mais morre, tá vendo? Aqui, ó, clico onde eu quero somar e eu venho aqui, clico nas opções de soma, aliás, de função, e clico em soma. Aí ele vai abrir, disponibilizar, e eu vou selecionar o intervalo que eu quero, do A2 até o C2. Tá? Fácil. Deixa eu ver se ele entrou. Matheus Santos, está por aí? Boa noite, bem-vindo à nossa maravilhosa aula. Tudo bom? Bom, e aí? Então tá bom, então. Tá bom também. Tá bom, então. Então tá bom. Continuando. Média. Mesma coisa, gente. Média, função média. Clico na função. Procuro o intervalo. Se eu fosse fazer, por exemplo, a soma somente do valor 1 com o valor 3, eu poderia estar clicando aqui, só que o meu intervalo ia ser diferente. Então, ao invés de eu pegar e arrastar direto, o que eu ia fazer? Clico no valor que eu quero, separo por ponto e vírgula e clico no outro valor. Então, esse ponto e vírgula aqui, ó, significa e. Tá? Então, eu tô falando, ó, soma para mim o 100 com o 35. Ele vai dar 135. Agora, nesse caso aqui, ó, como eu tô somando o intervalo, esses dois pontos aqui significa até. Então, soma para mim do valor 1 até o valor 3, tá? Só relembrando. Função máxima é aquela que me dá o maior valor no intervalo. Ela também se encontra aqui. Seleciono tudo e dou Enter. Função mínimo é o menor valor, é o contrário do máximo, mesma coisa. A função multi é de multiplicação, tá? Ela não vai ser encontrada nessa parte aqui, ó. Você vai ter que vir buscar ela nas funções de matemática, ó. Tá? Ela tá em função matemática. Multi, ó. Tá? Se eu quiser digitar também pode, tá? Não tem problema. É até melhor porque daí você aprende como que faz a expressão. Tranquilo que essa parte de recordar a função básica? Muito fácil, né? Vamos relembrar agora a porcentagem. Porcentagem são 3 regrinhas. Tá? Então, tenho a primeira regra, que é descobrir o valor da porcentagem. O segundo, o valor do acréscimo e o valor do desconto. Tá? Então, se eu quero descobrir quanto que é 13% de 950, eu tenho que fazer o valor vezes a porcentagem. Então, eu faço igual o valor vezes a porcentagem, tá? Então, é essa a primeira regra da porcentagem. Então, valor vezes porcentagem. Ai, professora, por que não tem real? Porque não está configurado. Então, aí você configura em real, tá? Acréscimo. O acréscimo é, por exemplo, eu vou pagar 950, porém, eu vou pagar um pouquinho, ele me deu um pouquinho mais de prazo, só que ele está cobrando juros, tá? Juros de 13% fixo. Então, eu quero saber quanto que eu vou pagar no final. Então, o que eu tenho que fazer nessa regra? Igual o valor mais o valor vezes a porcentagem. Por que eu fiz esse cálculo? Primeira regra de matemática, ó. Quando a gente aprende lá na 5ª série, expressão numérica, tem uma regra para você fazer os cálculos das expressões. Então, por exemplo, você siga uma regra.
Primeiro vem multiplicação, depois divisão, depois soma, subtração, numa expressão. No Excel é igual. Então, o que ele vai fazer primeiro aqui, ó? A multiplicação para depois ele somar, tá? Caso você queira fazer queira fazer, por exemplo, a adição primeiro, então daí você coloca entre parênteses, tá? Caso contrário, não. Ele vai seguir a sequência lógica das regrinhas de matemática. Então, ele vai fazer a multiplicação para depois somar. Vou dar Enter. Então, ele já me deu com o valor do acréscimo. Ah, professora, eu duvido que dê esse valor. Duvide não, é assim, ó. Se eu quiser fazer separadamente, ó, eu vou fazer o quê, ó? 950 que eu achei, mais o valor do acréscimo que está aqui, ó. Seria isso, ó. 1.073,50. Só que é muito mais fácil você já colocar direto na expressão. Se não tivesse identificado aqui, ó, como que você ia achar? Né? Então, você tem que fazer essa segunda regrinha aqui. A terceira regra é aquela do desconto, ou seja, eu vou dar um desconto para a pessoa porque ele está me pagando à vista. Então, a função contrária. Então, é o valor menos o valor vezes a porcentagem. Então, mesma coisa, vai fazer a multiplicação para depois fazer a subtração. Eita, mudei tudo aqui. Certo? Então, ele vai te dar o desconto aqui, ó. Então, já fica direto na fórmula, tá? Vocês querem tirar print das fórmulas aqui? Faz favor, professora. Tá na tela, pode printar. Agradecido. Por nada. Agora vamos para a função maravilhosa. Aquela que te faz passar numa entrevista de emprego, que é a função se, tá? Não é se, ok? Então, nesse caso aqui, ó, eu vou usar uma bem simplesinha, tá? Vou começar com a simples, porque na semana que vem a gente vai trabalhar com a aninhada e com a função e junto, tá? Então, aqui, ó, somente serão aprovados alunos que estiverem média acima ou igual a 7, caso contrário, serão reprovados. A função C possui 3 partes. Então, ó, igual função C, teste lógico, ponto e vírgula, valor C verdadeiro, ponto e vírgula, valor C falso. Essa a sintaxe, a maneira como ela é escrita, tá? Então, ó, você tem que saber identificar qual que vai ser o meu teste lógico, tá? Qual que vai ser se o meu valor for verdadeiro? Qual vai ser o resultado se for falso? Tá? Então, é isso que você tem que descobrir na sua função C para que ela resulte num valor que você está querendo. Então, nesse caso aqui, ó, somente serão aprovados alunos que tiverem média acima ou igual a 7. Então, como que eu faço essa montagem da função C? Igual C, abro parênteses. Então, se a média, clico na média, for maior ou igual a 7, então eu já descobri o meu teste lógico. Tá? Primeira parte, teste lógico. Então, se a média for acima ou igual a 7, ponto e vírgula. Ponto e vírgula para separar, porque agora eu vou falar se isso for verdadeiro, o que vai acontecer. Nesse caso aqui, se for verdadeiro, o que acontece? Ele estará aprovado. Então, esse é o valor se verdadeiro. Caso contrário, o valor se falso, ou seja, se não for maior ou igual a 7, ele estará reprovado. Fecho aspas e fecho parênteses.
Então, esse daqui é o meu teste lógico, a minha função C montada. Tá? Vamos ver se deu certo. Eita, deu reprovado. Por quê? O lindinho alcançou 3. Se ele alcançasse um 7, aprovado. Se fosse 6,9, reprovado. Certo? Não passa. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, se fosse diferente, se fosse sua média igual, maior que 7, e ele tivesse tirado 7 redondo, estaria reprovado. Por quê? A fórmula, ela está pedindo só maior que 7. O 7 não entra, tá? Eu tenho que tomar muito cuidado com essas pegadinhas, porque às vezes a gente acaba caindo, montando a nossa fórmula de maneira errada, tá? Nesse caso aqui é maior ou igual. Ai, professora, será que eu posso arrastar? Se você entendeu a função, sim. Caso contrário, tente de novo. A prática leva à perfeição, tá? Não esqueçam disso. Então, tá com dúvida? Não entendeu como que montou? Ah, descobriu, mas quer tentar de novo? Então, vai lá, ó. Se a média for maior ou igual a 7, ponto e vírgula aspas, ele estará aprovado. Se não, ele vai estar reprovado. É melhor vocês treinarem, ficarem testando. Aí depois, na hora que você fala assim, não, agora eu já entendi como funciona. Aí sim você arrasta. Do contrário, eu não recomendo. Por quê? Você faz o primeiro, aí você vai lá e arrasta tudo, aí depois a pessoa vai te perguntar, como você fez essa fórmula? Ixi, cara, faz tanto tempo que eu nem lembro. Entendeu? Então, o ideal é que você treine, porque você vai sempre ficar com a memória, vai estar bem, como diz assim, fresca, para você entender e interpretar a sua função, tá? Aqui eu já entendi tudo, então eu posso arrastar, porque é a mesma forma. Ok? Aí, agora, vamos fazer um de porcentagem. Vamos criar um novo aqui de porcentagem. Então, aqui nós temos o salário antigo. Vamos pôr um aumento de 15%. E aí, o novo salário. A gente vai ver como que fica uma função C com o novo salário. Vou fazer 3. Só aqui para vocês verem como que a gente monta. Então, tem lá salário de 1.500, 2.300, 1.850. Certo? Então, aqui, ó, eu vou montar uma função C de acordo com a condição. Se o salário for, vamos supor assim, 15 ou 10%. Por duas condições. Inserir, nota. Depois eu vou mandar essa planilha aqui para vocês, tá? Então, assim, se o salário for abaixo de 1.700, vamos pôr assim, ele vai ganhar um aumento de 15%. Caso contrário, ele vai ganhar 13%. Certo? Então, aqui, ó, eu vou indicar se ele vai ganhar 15 ou 10. E aí, depois a gente vai fazer um novo salário ali. Então, como que fica a minha função C nesse caso? Então, aqui, ó, se o salário for abaixo, então, menor que 1.700, então, ele vai ganhar 15%. 15%. Caso contrário, ele vai ganhar 10%. Aí, olha que legal que acontece aqui. Ele vai cair, provavelmente,
num número decimal, ó. 0,15, né? Então, como que eu vou fazer isso daqui, ó? Tem que transformar isso aqui em porcentagem. Então, seleciono aqui, ó, e clico aqui na porcentagem, ó, formatar como porcentagem, ó, 15%. Diminuo as casas decimais, ó, e vira 15 redondo. Oi, professora, eu posso arrastar? Não, vamos fazer mais uma. Igual C, clico no valor, for o quê? Menor que 1.700, ele vai receber 15%. Oh, professora, mas por que não põe aspas? Porque é número, tá? É numeração. Então, você não tem necessidade de colocar aspas. A não ser que você quisesse que resultasse em valor de texto. Aí, se você quiser pôr como texto, aí ele coloca, tá? Aí você coloca entre aspas. Você quer que exibe só o valor 15%, ele coloca. Ó, 0,1. Vou lá de novo e diminuo as casas decimais. Ô, professora, eu posso arrastar? Claro, agora você pode, porque você entendeu. Mas tem que colocar os dois números, professor. O 15 e o 10? Sim, porque O são 15 as e o 10. condições. Ah, São as condições que eu falei, ó. Se for menor que 1.700, eu vou por 15%. Caso contrário, ou seja, se for maior, eu só vou dar 10% de aumento. Entendeu? É o valor se verdadeiro e o valor se falso. Tá? Não pode esquecer. E aqui para resultar no novo salário, como que eu vou fazer? Aí é a regrinha de porcentagem, ó. Igual salário mais salário vezes a porcentagem. Esse aqui é o salário final dele. Muito fácil. Fala sério. Tem alguém aí? tô ouvindo, professor. Tô aqui só precisando tirar um print só. Muita coisa. Muita coisa. Vou deixar aqui, ó. Vou deixar aberta a fórmula. Você tá bom? Deixar a fórmula aberta para vocês printarem. Aqui deu erro de valor porque eu transformei em texto, tá? Mas é aqui, ó. É daí a fórmula. Essa é a fórmula. Puta. Pronto, professor. Pronto, Matheus. Vamos mais um pedacinho agora. Vamos usar agora a formatação condicional, que é aquela que formata de acordo com uma condição, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu coloquei a legenda aqui, ó. Os que tiverem nota abaixo de 6, eu vou pintar de amarelo. E os que tiverem acima ou igual a 6, eu vou pintar de azul. Tá? Então, eu vou pintar a média aqui, ó, nas cores. Então, como que eu faço? Seleciono o intervalo que eu quero inteiro, tá? Vou aqui em formatar e vou aqui em formatação condicional. Quando eu clicar em formatação condicional, vai abrir essa janelinha aqui do lado, ó. Nela é onde eu vou formatar, onde eu vou colocar os dados que eu quero. Então, eu venho aqui, ó, formatar célula C. Eu posso formatar de acordo com essas condições que tem aqui, ó. Tá? Então, ó, o texto não está vazio, o texto contém, o texto começa com, o texto é data, igual, diferente. Eu quero o quê? Abaixo de 6. Média abaixo de 6. Então, eu vou vir aqui, ó. Menor que. Em menor que, eu vou indicar menor de que quanto? Menor que 6. Tá? E de que cor que eu vou pintar? Amarelo. Aqui, ó, o padrão é verde, ó, mas eu vou mudar, ó. Vem aqui no baldinho, eu mudo da cor que eu quiser, ó. Eu vou pintar de amarelo. Ficou meio fosco, vou pôr um negrito aqui para ficar mais ou menos. E dou concluído, ó.
Então, ó, o valor é inferior a 6, é de amarelo. Ali não tem nenhuma média abaixo de 6, tá? A gente vai mudar. Vamos fazer essa segunda aqui, ó. Acima ou igual a 6. Então, vou vir de novo, ó, adicionar uma nova regra. E eu venho aqui de novo, ó. Acima ou igual, ou seja, maior ou igual a 6. E eu quero na cor azul. Também sumiu tudo, ó. Vou mudar um pouco a cor aqui, vou pôr branco, ó. E vou pôr um negritinho. E vou dar OK. Criei as duas regras, eu posso fechar. Eu venho aqui, ó, e mudo, ó. Por exemplo, essa 6,5 aqui, vamos supor que ele tirou 3. Olha lá, mudou para amarelo, tá? Posso pôr legenda também no aprovado e reprovado, tá? Que é texto. Como que eu faço isso? Mesma coisa, ó. Seleciono o intervalo inteiro, vou lá em formatar, formatação condicional, abre a janelinha. De novo, ó. Só que ao invés de eu usar maior e menor, eu vou usar no campo de texto, ó. Eu posso usar o texto contém e o texto é exatamente, ó, exatamente a palavra, tá? Posso usar qualquer uma dessas duas. O que cabe em qualquer uma dessas duas. Vou pegar essa daqui, ó. Texto contém a palavra aprovado. Na palavra aprovado, eu vou pintar de verde, um negrito, tá? Aqui não tem importância se é maiúsculo ou minúsculo, tá? O que importa é se você deu espaço ou não. Se der espaço aqui no resultado, ele vai dar erro. Então, aprovado, concluído. Vou pegar agora para o reprovado. Então, mesma coisa, ó. Texto contém reprovado. O reprovado eu vou pintar de vermelho, ó, né? Negrito e branco. Ó lá. E os outros ali, professora, serve para quê? Que outros? O texto, aquele negocinho, os textos. Então aqui, ó. Texto não contém, por exemplo, não contém a palavra, vamos supor que tem nome, né? Então tem João, Carlos, Pedro, Joaquim, aí você não contém a palavra Joaquim, então ele vai grifar lá também. Ou começa com a letra A, a letra B, ou começa com março, janeiro, fevereiro. Aí você que coloca aqui a condição, tá? O texto termina com A, B, C, é a regra que você coloca. Entendeu? Aqui, data, posterior, anterior, tá vendo? Também dá para fazer com data, maior, menor, igual, diferente. Tudo isso daqui são regrinhas que você pode estar personalizando. Certo, mano? Certo, se você tá dizendo, sou eu para discordar. Ó, e aqui, ó, se eu mudar, por exemplo, ó, eu vou pôr um 5, reprovado, tá vendo? E já dá o reprovado. Se eu colocar aqui um 10, ó, aprovado. Tá? Então, essa função, ela é muito importante quando a gente vai, por exemplo, trabalhar com estoque. Então, ela indica para você quando está perto de acabar o estoque, por exemplo, para você repor, é uma função importante. Tá? Para o seu dia a dia, onde você vai aplicar essa função? Por exemplo, você recebe uma mesada, ou você quer saber quanto você ganha e quanto você tem que depositar, ou quanto você gastou no mês, ela também te indica, então você põe uma regra. Por exemplo, passou de R$1.000, cuidado, estou ficando sem dinheiro. Você pode escrever várias coisas na sua função para indicar. Ela é muito importante e ela é um abre portas para quem está procurando serviço e que pede Excel, tá? Verdade. O serviço pede muito hoje Excel. Sim, com certeza. Semana que vem, a gente vai estar trabalhando com a função C aninhada, tá? Aquela função com 2 Cs e com E, tá? Então, semana que vem, por favor, não faltem. Tentem fazer essa. Eu vou mandar para vocês o link, vou mandar para vocês a planilha feita e o PDF dessa aula, tá bom?
Beleza, professor. Todo mundo tá aqui ainda? Opa! Não. Estamos aqui. Opa! Opa, muito bom. Vou tirar foto de vocês. Vocês querem aparecer? Ah, eu tô deitado já, professor. Mas das cobertas. Ah, Dormir já daqui a pouco. ok, melhor. Não vai pra festa, não. Quarta-feira ainda. Quarta-feira, né? Quarta-feira não pode. Gente, obrigada pela aula de hoje. Aula top. Tá? Você agradece. A melhor aula do Sebrae é a nossa. Pô, bem comunicativo, né, professor? Né? Você vê? É a melhor, mais animada de todas. Fala sério. Semana que vem, então, não perca a nossa aula. Se cuidem e boa semana para todos. Você também, professor. Tchau. Adiós. Tudo em dobro. Tchau, gente. Tchau.